Ser mordido até a morte por um rato, como é essa sensação? Você sabe o quão terrível é a punição mais cruel do mundo? Você já viu um método de tortura que não envolve facas ou sangue, mas é pior que a morte? A chamada tortura é uma forma de punição que usa métodos extremamente cruéis para fazer as pessoas sofrerem ao máximo, alcançando assim seu objetivo. Estamos familiarizados com torturas como o esquartejamento, o empalamento e o corte pela cintura, que só de ouvir falar já arrepiam. Mas em todo o mundo, há muitos métodos mais cruéis que o esquartejamento, alguns dos quais foram abandonados na sociedade moderna por serem desumanos demais. Hoje, este vídeo do Diário de Solo Negro encontraram para os líderes as 10 torturas mais desumanas do mundo. Vamos conhecê-las juntos aos líderes, estas punições mais aterrorizantes que a morte. Olá a todos, eu sou Andrew Solomon. Em 3 segundos, se você gosta deste tipo de vídeo, por favor, lembre-se que um like é sempre um encorajamento ao canal Diário de Solo Negro. Obrigado. A 10ª tortura é o barco. Esta é uma forma de execução inventada pelos antigos persas há muito tempo, considerada uma das torturas mais cruéis da história. O método é despir a pessoa e colocá-la em um barco de madeira especialmente feito, depois cobrir com outro barco perfeitamente encaixado, deixando apenas a cabeça e os membros expostos. Nos dias seguintes, a vítima é forçada a consumir grandes quantidades de leite e mel, causando diarreia e excretando dentro do espaço fechado. O restante do leite e mel é derramado na cabeça e membros expostos, atraindo abelhas e moscas para se alimentar. Depois de tudo pronto, o barco é empurrado para um lago com muitos insetos. Após alguns dias, os insetos nascem nos excrementos e começam a comer a carne da vítima, continuando a se reproduzir. Esse processo pode durar 10 dias ou mais até que a vítima morra. Durante todo esse tempo, a pessoa sente os insetos mordendo seu corpo, sem poder se mexer, extremamente aterrorizante. A 9ª tortura é o colar. Essa forma de tortura foi inventada pelos sul-africanos na década de 1980. O colar referido aqui é um pneu embebido em gasolina. Na África do Sul dos anos 80, as pessoas culpadas de algum erro eram amarradas, com o pneu embebido em gasolina colocado sobre elas e depois incendiado, queimando-as vivas. Todo o processo pode durar 20 minutos até que a pessoa morra. Esta tortura cruel era usada principalmente para informantes e criminosos graves na África do Sul e foi adotada por traficantes de drogas no Brasil. Em 2002, um jornalista brasileiro chamado Tim Lopes foi descoberto durante uma investigação disfarçada, tendo suas pernas e mãos amputadas pelos traficantes antes de ser queimado vivo com um pneu embebido em gasolina, um método extremamente cruel. A 8ª tortura é o touro de bronze. Também conhecido como o touro da Sicília, é um dispositivo de tortura feito de bronze puro, oco por dentro, com uma porta nas costas e do tamanho de um touro real. Há um sistema acústico na cabeça do touro. Durante a execução, o carrasco coloca a vítima dentro do touro e acende uma fogueira debaixo dele, aquecendo o bronze até a pessoa ser queimada viva. O dispositivo acústico na cabeça do touro transforma os gritos da vítima em rugidos de touro. O criador desse dispositivo cruel, chamado Perilaus, ofereceu-o ao governante Falares, esperando ser recompensado. No entanto, Falares, de temperamento violento, ordenou que Perilaus entrasse no touro e o queimou vivo. O criador não imaginava que seria a primeira vítima de sua própria invenção. A 7ª tortura é o atributo. Este método cruel de execução utiliza o medo natural dos humanos por coisas como níquel, causando uma morte lenta e dolorosa. A vítima é amarrada a uma tábua de madeira, incapaz de se mover, com um rato faminto colocado em seu abdômen, coberto com um balde ou tigela. O balde é então aquecido, fazendo o rato procurar desesperadamente uma saída, que é o abdômen da vítima. Com o calor, o rato morde a pele e entra nas entranhas da vítima, devorando-a até a morte. A vítima suporta tanto dor física quanto terror psicológico, uma tortura extremamente assustadora. Esse método aterrorizante foi usado para infligir medo extremo e sofrimento insuportável. Além disso, a combinação de dor intensa e desespero psicológico fazia com que a tortura fosse ainda mais eficiente em quebrar a vontade da vítima.
transformando-se em um espetáculo macabro de agonia. A sexta tortura é a tortura de cócegas. Conhecida também como tortura de cócegas, esta forma de punição não envolve facas ou sangue, mas é tão dolorosa quanto outras formas de tortura. No século XVII, na Europa, a vítima era amarrada a uma plataforma e suas solas eram untadas com mel, açúcar ou sal. Uma cabra lambia a comida, causando cócegas insuportáveis. A língua da cabra tem espinhos, tornando a experiência extremamente dolorosa. A lambida contínua da cabra causava morte por asfixia devido ao riso contínuo. Uma forma extremamente cruel de tortura. Para aumentar ainda mais o sofrimento, às vezes a vítima era amarrada em uma posição que dificultava a respiração, exacerbando a sensação de asfixia. A combinação de dor intensa, falta de ar e cócegas incessantes levava a um colapso físico e mental, resultando em um fim agonizante e angustiante. Esse método de tortura mostrava a criatividade cruel dos torturadores em explorar os limites da resistência humana. A quinta tortura é a Dama de Ferro. Este dispositivo, semelhante a um sarcófago egípcio, foi usado na Europa medieval. Chamado Dama de Ferro ou Virgem de Ferro, era um caixão de ferro com pregos afiados por dentro. A vítima era colocada dentro e a porta fechada, perfurando o corpo com pregos. Os pregos eram projetados para não atingir órgãos vitais, prolongando a dor e a agonia da vítima, levando dias para morrer. A Dama de Ferro simbolizava a crueldade calculada da tortura medieval, utilizando tanto o sofrimento físico quanto o psicológico para quebrar a vontade das vítimas de maneira extremamente brutal. O uso desse dispositivo também servia como um macabro aviso a outros sobre as consequências de desafiar a autoridade. A quarta tortura é a queda de Judas. Esta ferramenta em forma de pirâmide, conhecida como queda de Judas ou berço de Judas, foi inventada na Europa medieval. A vítima era despida e amarrada a uma corda suspensa, sendo solta abruptamente com a parte inferior do corpo atingindo o ápice da pirâmide. A corda era puxada repetidamente, causando dor intensa e lesões. Muitas vezes, pesados eram amarrados às pernas da vítima, intensificando a dor. A falta de limpeza do dispositivo causava infecções, aumentando o sofrimento. O berço de Judas também provocava um profundo terror psicológico, pois a vítima sabia que a dor seria contínua e implacável. Muitas vezes, os gritos de agonia podiam ser ouvidos por outros prisioneiros, servindo como um aviso sombrio do destino que os aguardava. Essa técnica de tortura demonstrava a crueldade implacável e a engenhosidade perversa dos torturadores da época. A terceira tortura é o arrasto por quilha. Usado para punir piratas e marinheiros na antiguidade, o método envolvia amarrar a pessoa a uma corda e arrastá-la pelo casco do navio. As cracas presas ao casco cortavam a pele da vítima, causando ferimentos graves, infecção e muitas vezes morte por afogamento ou infecção. Além das feridas externas, a água salgada penetrava nos cortes, causando uma dor ardente e aumentando o risco de infecção. Em alguns casos, a vítima era arrastada repetidamente, aumentando ainda mais os danos físicos. O arrasto por quilha não apenas punia fisicamente, mas também causava um enorme trauma psicológico, pois a vítima sabia que poderia morrer afogada ou de suas feridas a qualquer momento. A brutalidade deste método servia como um poderoso dissuasor para aqueles que considerassem desafiar as leis marítimas. A segunda tortura é o serramento. Este método envolvia pendurar a vítima de cabeça para baixo e serrar o corpo ao meio, começando pelas pernas. A posição de cabeça para baixo mantinha o cérebro consciente, prolongando a dor. O processo era interrompido apenas quando a serra alcançava órgãos vitais, causando uma morte lenta e dolorosa. O som e a sensação do corte eram horríveis, e o sangue escorria abundantemente. Mas a posição invertida retardava a perda de consciência por choque ou perda de sangue. Em muitos casos, a serração era realizada publicamente para aumentar o impacto da punição, servindo como um aviso aterrorizante para outros. O desespero e o terror da vítima eram exacerbados pela antecipação do corte iminente nos órgãos vitais.
À medida que a serra se aproximava do torso, a dor se tornava insuportável e a morte finalmente ocorria quando a serra atingia o coração ou outros órgãos cruciais. Este método bárbaro de tortura destacava a crueldade dos carrascos e a brutalidade das punições na época medieval. A primeira tortura é a águia de sangue. Inventada pelos vikings, essa tortura envolvia amarrar a vítima e cortar a carne das costas, expondo a coluna vertebral e as costelas. As costelas eram então quebradas e puxadas para fora, formando asas sangrentas. Os pulmões eram retirados e colocados sobre as costelas, simulando asas em movimento com a respiração. Se a vítima ainda estivesse viva, sal era aplicado para aumentar a dor. Esta tortura era usada para vingança entre nobres e era extremamente cruel. A execução desse método requeria a habilidade e precisão dos torturadores, que se orgulhavam de sua capacidade de infligir um sofrimento inimaginável. A águia de sangue permanece uma das formas mais horríveis e sofisticadas de tortura conhecidas, simbolizando a brutalidade e a vingança sem limites dos vikings. É difícil imaginar que essas torturas desumanas foram inventadas por seres humanos. Ao longo da história, apenas os humanos foram capazes de criar métodos tão cruéis para punir seus semelhantes. Então, qual é o animal mais venenoso e assustador do mundo? Este vídeo termina aqui. Se você gostou, por favor, dê um like e apoie Andrew Solomon. Obrigado.